E, finalmente, chegamos na década de 70, para ficar nos 20 minutos esperados, que repentinamente, houve a substituição do método francês pelo treinamento esportivo de bases científicas. Apareceram dois alemães na cena internacional, é o Geschle e Heidel, que é um era treinador e o outro médico. Essa dupla fez exemplos que até hoje também têm impacto e provavelmente é a fusão da prática com a teoria e da relação mútua entre os dois. A influência desses dois foi visível na Escola de Educação Física do Exército e depois para o mundo civil brasileiro. Já do outro lado, na ilha lá da Marinha, o treinamento desportivo ele caminhou para a pesquisa de campo, meio ambiente, calor, frio, altitude, as influências. E começou-se a publicação no exterior. Aqui nós vemos a fusão do médico e do treinador. Eu estou aqui à direita, Dr. Maurício Rocha. Agora entramos na fase que nos traz a tradição presente. Na verdade, foi esquecido o que foi feito nos anos 30 e recomeçou tudo nos anos 60. Esse livro é de 1968, é um livro coletivo, onde aparecem médicos e professores de educação física abordando a cinesiologia, a fisiologia e outras condições de treinamento pelas suas qualidades físicas, etc. Esse livro é que influenciou a introdução nas escolas de educação física da disciplina de treinamento desportivo. A década de 70 aconteceu absolutamente tudo, não somente na área social do Brasil. Nós vivíamos numa ditadura e uma alta criatividade. Hoje eu entrei aqui, estava tocando só bossa nova. Isso é a marca dos anos 70 no Brasil. Um grande avanço nas artes, no cinema, na literatura, na música, em toda a área. É conhecido esse fenômeno de, em ditaduras, haver uma reação de natureza cultural. Ocorreu a mesma coisa na França, exatamente a mesma coisa, e alguma coisa na Itália. Também não sei se esse fenômeno pode ser considerado em outros países da América Latina, mas aconteceu aqui. Pelo menos nessa área, houve um grande avanço. Foi o período das Olimpíadas do México, 1968, esse é do Campeonato de Futebol de 1970, e nos anos 70 começou a internacionalização repentinamente, promovida inicialmente pelo CISM, Conselho Internacional do Esporte Militar, que era uma entidade poderosa na época, de civis e militares, inclusive alguns famosos, como o Dr. Cooper, que já foi citado essa noite aqui. E esses indivíduos vieram ao Brasil e muitos de nós fomos a outros países. E aqui nós vemos uma fotografia onde que aparece o Dr. Luiz dos Santos, eu estou aqui, e a doutora Maria Augusta Kiss, que é aqui da Universidade de São Paulo, e, finalmente, o Dr. Fracaroli, da Biomecânica. Esse curso foi muito interessante porque ele produziu pessoas que mais tarde ficaram famosas na área internacional. Eu não sei se vocês estão reconhecendo o aluno tímido à direita. É simplesmente o Dr. De Rose, que não é o De Rose nosso da mesa, que nem são parentes, é o Dr. De Rose, presidente da Federação Internacional de Medicina Esportiva. Esse curso era misturado de médicos e de treinadores, professores de educação física. Muito bem, agora as consequências disso e entrada na ciência lato sensu, digo melhor, estrito sensu, não mais com as influências de missões do exterior, mas criatividade local, com ainda num intercâmbio com o exterior. Esse é o laboratório que o De Rose criou no Rio Grande do Sul, é o famoso LAPEX. A Maria Augusta Kiss também criou dela na USP, na década de 1970, que depois se desdobrou em vários outros laboratórios que até hoje existem na entidade. Aqui nós vemos alguns meninos dessa época, não é?
que vocês deverão estar reconhecendo. Tem um aqui que eu conheço de algum lugar. Esse aqui, que parece um moleque, é o Cláudio Gil, que hoje é uma personalidade internacional. Nesse momento está dando um curso da Eslovênia. E aqui o Paulo Sérgio Gomes, que também é outra personalidade internacional da mesma área, mas não vem da medicina. Esses dois são médicos. Os mesmos... Bom, agora chegamos a um momento histórico. Esse momento não foi apenas de um avanço científico de alta criatividade. Criou-se o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte. Essa foto é do primeiro evento de 1978. Eu estava presente nisso aí, mas não estou na foto. Já vi várias pessoas aqui nesse encontro que estavam presentes nesse momento e criou, de fato, uma nova situação para tudo que ocorreu. Nessa época, já existia o Celafix, que era uma base de sustentação, inclusive inicial, para o Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que nós chamamos de CBCE. Então, o momento histórico dos anos 70 está concentrado nos laboratórios. Tinha um outro laboratório em Minas Gerais, do Dr. Silvio Raso, também era muito importante, contando com o do Maurício Rocha. Eram 4 laboratórios na década de 70. Aqui começou, então, o desdobramento e a formação. Nós vemos várias pessoas conhecidas que vocês conhecem, são todos de universidades, com exceção ali o Cláudio Gil, que está em universidade agora, mas tem um laboratório próprio dele. O doutor Maurício Rocha é o grande centro dessa criação, desse desdobramento formativo. O doutor Maurício Rocha, já dentro da tradição que vinha dos anos 30, e eu não sei se ele sabia dessa tradição, provavelmente são as condições que os médicos brasileiros e nós que trabalhamos com atividade física, baseado na necessidade que temos de aproximação da população, ele se lançou no Projeto Brasil, que é o primeiro estudo populacional sobre atividade física, saúde e qualidade de vida. Volta Redonda, ali está o número de pessoas. Ele se espalhou pelo Brasil, merece todas as nossas homenagens. Para se ter uma ideia desses números, eu estou orientando uma tese de doutorado, cuja amostra é de 120 mil pessoas, para ver como as coisas evoluíram. 120 mil pessoas dirigidos pelo SESC, uma organização brasileira privada de suporte ao trabalhador do comércio. Mas para essa época foi uma grande vantagem. Também nessa época aparece 1970, anos de 70, o professor Tubino, que lançou um livro sobre metodologia científica do treinamento esportivo, que até hoje está circulando e foi o mais vendido da história do esporte brasileiro e da nossa área de atividade. Havia também uma conjugação com revista e treinamento de atletas. Esse período não se caracteriza pela tonalidade que vinha da nossa tradição de grandes números, se aproximar da população, que hoje nós usamos como a saúde da população e outras denominações. Mas, de qualquer forma, ele foi revolucionário e até hoje tem suas influências. Que isso era uma universidade e hoje ainda tem seus laboratórios funcionando. Aqui nós vemos outra sequência da Universidade Gama Filho, naquele período, a universidade que eu pertenço até hoje. Bom, aqui nós vemos como se desdobraram a formação, passando de mão em mão a partir dos anos 70. Isso aqui nós vemos, já estão nos netos. O Cláudio Gil, aquele garoto que apareceu numa das fotos, ele começou a desenvolver pessoas, coisa que até hoje é feito. Então, nós já temos os bisnetos, inclusive. Então, nós vemos que a tradição na ciência é importante. Isso que não houve nos pioneiros de 1930. Era um grupo isolado, foi pontual, não foi um processo de desenvolvimento.
esse aspecto que já foi no mundo civil relacionado à universidade ou ao laboratório administrado e com sentido formativo, mudou totalmente o panorama, e com isso nós começamos a entender melhor o papel do Celafix, do Colégio Brasileiro de Ciência do Esporte, em todo esse contexto dos anos 70 e depois dos anos seguintes. Aqui nós vemos o Paulo Gomes com os seus netos e, finalmente, uma posição atual. Não sei se os dados estão corretos. Pelo Atlas, nós temos 19 laboratórios, numa situação semelhante à que havia nos anos 70. Houve um crescimento muito grande, que de 4 nós temos hoje 19, embora se quantifique mais 20 e poucos que são menores, mas também têm atividades de fisiologia. Com esses números, já se sabe que o país não está em retardo. Provavelmente as coisas não funcionam bem e na qualidade desejável nos laboratórios, mas quantitativamente o número é muito impressionante do que ocorre. Aqui nós vemos a posição de 2002 e as fontes respectivas. O Centro de Excelência Esportiva, que pertence ao governo federal, deu um impulso muito grande a esses laboratórios. Para terminar, e dentro dos 20 minutos, finalmente, o que é que nós estamos fazendo aqui? Há tempos que nós vemos que nos anos 70 apareceu uma reunião de pessoas que resolveram dar ênfase ao intercâmbio científico, embora tenha resvalado muitas vezes para a ideologia, que é comum num país como o nosso. Não podemos absolutamente condená-los. Mas ele teve uma sustentabilidade científica e isso precisa ser realçado, que deu para conviver com as duas coisas até hoje. Provavelmente a verdade está no meio. Nós precisamos das duas coisas, mas não podemos exagerar de um lado ou do outro, porque senão há uma inibição. De qualquer forma, o que tem que se realçar na celebração é a reunião das pessoas. E aquele ponto fulcral dos anos 70, que aqueles meninos se reuniram, alguns estavam dentro do Celafix, outros estavam em outros locais, mas deram um empurrão para frente que acabou levando aos 40 e poucos laboratórios que nós temos hoje e com os milhares de indivíduos que nós temos estudando nesses laboratórios. Eu gostaria de dizer a vocês uma cifra do Atlas preocupante dessa quantificação exagerada, é que o Brasil hoje tem o maior número de faculdades de educação física do mundo. Nós ultrapassamos as 600 faculdades de educação física. É maior que os Estados Unidos e é maior do que a antiga União Soviética com os países que a definiam. É muito grande e a qualidade não é tão importante assim. De maneira que isso é um detalhe que precisa ser relevado. Porém, na celebração, o que é que nós vemos? É que nós estamos criando cada vez mais meios, além da celebração, nós estamos criando meio de nos entender. Isso é uma identidade. O que provavelmente o Celafix tem feito é uma posição de âncora e ele transmite a todos nós quem nós somos. Aqui é um exemplo de valores, exemplo de persistência, exemplo de excelência, exemplo de como fazer ciência, exemplo de qualidade que a nossa sociedade precisa. E os demais que tem, aqui nós vemos, além do Celafix e do impulso e da reunião da categoria de profissionais dessa área, nós vemos que é preciso organizar as informações, é preciso trocar as informações com todos os participantes em números gigantescos, dado a essa profissão no Brasil. A profissão da educação física hoje, e agora eu separo dos médicos nesse momento os números, é a 8ª do país e deve ser a 5ª dentro dos próximos 5 ou 6 anos. Não existe país no mundo com essa situação. Nós não sabemos se é para o bem ou para o mal, se isso é um exagero, se é uma perda de controle ou se reflete o próprio mercado do país. Os números de vendas de equipamentos médicos no país é gigantesco também, o que leva a considerar e ter a ideia do mercado não como
interpretá-lo como produtor de riquezas, no caso, ou comercialização, mas entender quem nós somos. Bom, então o que é que faz o SEV? Ele procura, pelo intercâmbio das pessoas, justamente nos identificar. Precisamos nos identificar entre nós e com relação ao exterior. A mesma coisa faz o Atlas. Ele busca a memória e é um elemento de tentar levantar a história para nós nos conhecermos e, ao mesmo tempo, sabermos lidar com as pessoas da América Latina e dos outros países. E, finalmente, outro livro do mesmo teor e no mesmo sentido dos demais, que leva também ao autoconhecimento, à identificação. Então, na verdade, o nome de mitos e evidências para o 30º simpósio é mais que próprio, mais que verdadeiro. Ele tem muito significado, porque, na verdade, nós precisamos de evidências, sim. Nós exigimos evidências para poder trabalhar, nós somos cientistas, mas nós precisamos da mitologia da realização, da celebração, para entender quem nós somos e irmos à frente fazendo o desenvolvimento de nós como pessoas, da toda a área que nós nos dedicamos e do próprio Brasil. Muito obrigado.